Olá, meus queridos! Bitcoin, Ether, Altcoin, Memecoin, você entende o conceito de criptomoedas e sabe por que elas são tão voláteis? E principalmente como não fazer cagada e perder o seu patrimônio? Bom, eu sou o Bruno Rodrigues, especialista em investimento desde 2022 e te convido a deixar o like neste canal, assim você ajuda o YouTube a distribuir o meu vídeo de uma forma mais orgânica. E se você quer aprender a investir melhor o seu dinheiro, já se inscreve nesse canal e acompanha os meus vídeos semanais. E sem enrolação, você tem que saber que a primeira criptomoeda foi criada em 2009 por uma pessoa ou um grupo com o pseudônimo de Satoshi Nakamoto. E até hoje ninguém descobriu quem é esse tal Satoshi Nakamoto. Ele continua sendo um mistério, né? A real identidade dessa pessoa, desse criador, né, do Bitcoin. E olha o fato interessante. A moeda foi criada logo após o crash de 2008, que foi o crash do subprime que aconteceu lá nos Estados Unidos, que afetou aí, né, todos os países. E isso daqui, né, essa criação do Bitcoin acabou que parece uma mensagem, parece não, né? Foi uma mensagem direta ao sistema. Uma curiosidade aqui, Satoshi Nakamoto possui uma carteira de aproximadamente 1 milhão de Bitcoins. Em valores atuais, aí, com a cotação do Bitcoin valendo 69.882 dólares, o patrimônio de Satoshi Nakamoto é de 70 bilhões de dólares com esses 1 milhão de Bitcoin que ele tem em sua carteira. E essa curiosidade é muito importante, mas eu imagino que você saiba o porquê, né? E se não souber também, eu vou deixar esse tema para um próximo vídeo que falarei sobre como você alocar o seu patrimônio, né? E quanto de Bitcoin você deve ter na sua carteira. Bom, em continuidade aqui do vídeo, o Bitcoin foi criado por alguns motivos. Ser um dinheiro digital, descentralizado e baseado em blockchain. Eu não vou me adentrar muito aqui nas coisas técnicas, pois eu quero mostrar como o Bitcoin, né, e as outras criptomoedas funcionam. Bom, em primeiro lugar aqui, a criação do Bitcoin no digital foi justamente uma época que a internet tomava corpo. E em segundo lugar, a questão que seria fazer uma moeda descentralizada através da internet. Bom, o que é essa descentralização? Significa que a moeda não precisa de nenhuma instituição financeira autorizada pelo governo. Por exemplo, hoje se você quiser fazer qualquer tipo de transação, Pix, TED, cheque, tudo que você precisar, você vai ter que utilizar um banco ou uma instituição financeira que é regulamentada pelo governo. Então também se você quiser guardar o seu dinheiro em algum lugar, você vai ter que guardar dentro dessas instituições. E o governo, ele tem o poder hoje de imprimir mais moeda caso ele ache necessário. Então, além de você precisar fazer transações com a nossa moeda, que no caso é o real, o governo é quem controla a nossa moeda. Então, se ele decidir do dia para amanhã que vai imprimir R$500 mil, ele vai imprimir R$500 mil. Toda a política monetária do país é regida pelo nosso governo. Então, se ele acha que tem que afrouxar as regras dos bancos para que eles façam mais empréstimo, ou se não, tem que fazer uma contração, elevar a taxa de juros para que controle a nossa inflação, o governo vai fazer. Então, hoje você fica dependente totalmente de uma moeda que é comandada pelo governo, que tem os seus próprios interesses, e a cada 4 anos a gente tem um governo novo no Brasil, e isso acaba fazendo que a cada 4 anos a gente tem uma política, sendo ela mais expansionista, uma política com mais restrição. E quando o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin, ele queria que fosse uma moeda descentralizada, que nenhum governo colocasse a mão, que nenhum governo fosse lá e conseguisse imprimir mais, né, ter o poder. E essa descentralização é justamente isso. O Bitcoin ele não precisa passar por nenhuma instituição financeira e muito menos ele não é uma moeda controlada pelo governo. Então, isso faz ele ser descentralizado. Você pode negociar através da internet sem que precise de uma instituição intervindo por você. E o governo não tem controle nenhum sobre a moeda. Isso que é a descentralização. Terceiro ponto, para criar algo que não dependesse das instituições financeiras, que nem o governo pudesse pôr as suas mãos e controlar, o Satoshi Nakamoto precisou criar um sistema para transacionar essa moeda e então ele criou um sistema chamado blockchain. Bom, resumindo, a blockchain é uma transação entre pessoas ali que formam um bloco. Então vamos supor, a cada 100 transações válidas no sistema do Bitcoin se forma um bloco. E isso depois, mais 100 transações formam outro bloco, que depois forma mais outro bloco e assim por diante. E essas transações, esses blocos são criados aí pelos famosos mineradores. Essas pessoas elas ficam com o computador ligado na rede, validando várias transações
e de recompensa, né, a cada bloco que o minerador consegue validar, ele ganha um valor em Bitcoin. Então, hoje existem diversos mineradores aí no mundo todo, né, que ficam por conta só de validar essas informações e em troca eles estão recebendo Bitcoin. Então, suponha aqui, eu tenho um Bitcoin que eu transacionei lá em 2020 e hoje eu vou vender esse Bitcoin. A rede ela vai validar se eu realmente comprei esse Bitcoin lá em 2020. Então, o sistema, né, os mineradores, todos os sistemas vão verificar, ó, essa transação, o Bruno realmente teve lá em 2020, ele realmente comprou Bitcoin. Os computadores, né, o sistema no geral vai lá verifica, ó, realmente, ó, esse bloco aqui, o Bruno realmente fez essa transação lá dentro. Esse bloco aqui, ele é válido. Então, quando eu vou vender o meu Bitcoin hoje, de fato eu consigo vender, porque esses mineradores validaram o bloco lá em 2020 que eu transacionei, verificaram que o bloco era real e assim conseguiram validar uma nova transação hoje. E essa minha nova transação, ela entra em um novo bloco hoje, né, que vai ser computacionado por esses mineradores. Basicamente, é dessa forma que o Bitcoin acontece, como você está vendo aí na tela. Então, tem as pessoas, transaciona, vira um bloco, vira 2 blocos, vira 3 blocos, é utilizado por uma rede descentralizada, então qualquer pessoa pode ser um minerador para que consiga validar essas transações. Esse sistema, então, ele é muito seguro, porque dificilmente, né, eu acho que hoje em dia é impossível você fraudar o sistema do Bitcoin. Até porque para você fraudar o Bitcoin, você tem que fraudar desde o primeiro bloco lá de 2009. Se você quiser inserir um Bitcoin falso hoje, né, os mineradores veriam ali, ó, esse Bitcoin realmente existe? Qual transação que foi? E se os mineradores, né, se o sistema não identifica em qual bloco que aconteceu, esse Bitcoin aí, ele não serve de nada porque ele não está na rede, o que acaba fazendo com que realmente, de fato, o sistema seja seguro. E bom, lá em 2009, Satoshi criou 21 milhões de Bitcoin, fazendo com que essa moeda seja um recurso extremamente escasso e também acaba fazendo com que ele não tenha uma inflação. Porque imagina, hoje para ter inflação, o governo ele precisa criar nova moeda. Não somente isso, tá? Mas resumindo, para gerar inflação tem que ter mais moeda no mercado. E já com o Bitcoin é impossível você criar novos Bitcoins. Na sua criação já foi ali colocado que só existiria 21 milhões. É uma moeda que não é inflacionária, porque você não consegue criar mais. E ponto. Hoje já foram minerados 19 milhões de Bitcoins, restando apenas mais ou menos ali 1 milhão de Bitcoins a serem minerados. E está previsto para que a última mineração ocorra em 2140. Então tem muito tempo ainda para que os mineradores consigam de fato ali minerar o último Bitcoin. E você deve estar se perguntando, né, mas e aí? E quando o último Bitcoin for minerado, o que vai acontecer? Qual que vai ser o incentivo para que esses mineradores aí continuem de fato ali verificando essas transações? Aí há uma conversa no mercado, né, que esses mineradores podem ser remunerados por transação, mas isso daí fica um tema para um próximo vídeo. Eu acho que eu consigo explicar o que era o Bitcoin. E, bom, no geral, todas as criptomoedas ali seguem a mesma lógica, né, a mesma característica. Então, se você entender o que é o Bitcoin, você consegue entender como são as outras criptomoedas. E cada criptomoeda ali vai ter um caráter específico, né, um propósito específico. O Bitcoin, ele foi criado para ser uma moeda descentralizada, né, usada como uma moeda global ali para comprar as coisas. Já o Ethereum foi criado para ser uma moeda inteligente para usar ali em contratos inteligentes. Então, se eu quero comprar um carro seu e você quer receber em Ethereum, a gente vai ter um contrato. Assim que eu transferir para você o dinheiro, o carro vai estar no meu nome, só para você entender assim esse dinamismo. Já a XRP, ela é focada em transferências internacionais e rápidas. Ela foi criada para competir com o sistema SWIFT. E a Solano, que também é uma moeda bem famosa, ela foi criada para ser uma blockchain rápida e barata, e ela é utilizada muito em jogos, né, em aplicativos de celulares. Então você viu que cada criptomoeda ali ela tem um objetivo, e antes de você comprar qualquer criptomoeda, pega um tempo, vai analisar, vai ver o que aquela moeda faz, o porquê que ela está subindo, o porquê que ela está caindo. E bom, conclusão aqui da provocação que eu fiz lá no começo. O que era Bitcoin, altcoin e meme coins? O Bitcoin a gente já falou o que é. As altcoins é uma abreviação, né, de Alternative Coins. No caso, moedas alternativas. Tudo aquilo que não é Bitcoin é altcoin, automaticamente. Então, XRP, Solano, Ether, Tether, qualquer outra coisa é uma altcoin, porque o pai de todos é o Bitcoin.
Já as meme coins são criadas através de um meme, né? Algo assim, banal. Geralmente não tem uma alta tecnologia por trás e ela é só criada pelo hype. Por exemplo, aí o Trump, quando assumiu o governo lá atrás, ele criou sua moeda lá, Trump. E, bom, para que serve? Para nada, né? É só uma criptomoeda e isso serve para as pessoas também ganharem dinheiro, né? Fazendo um trade. Mas para nada. É só isso, o meme coin. Pois é, né? E bom, para fechar esse vídeo aqui, o valor das criptomoedas ela é sobre oferta e demanda. Eu vou abrir a Binance aqui para vocês verem o que eu estou falando de fato. A gente consegue ver aqui dentro da Binance pessoas que querem vender os seus bitcoins, que é esse vermelho, e pessoas que querem comprar bitcoin, que são esses verdinhos aqui. A venda e a compra só acontece quando dá match. Então, uma pessoa está vendendo por 385, a outra pessoa quer comprar por 385. Pô, deu match, esse é o valor do Bitcoin naquele exato momento. E a gente consegue observar aqui, ó, tem pessoas querendo vender a 385.659 e outras querendo vender comprar por 385.658. E aqui no meio tá o valor do Bitcoin atualmente, ó. A última negociação aqui, ele está em vermelho porque a força de venda foi maior do que a força de compra. Então, as pessoas estão comprando nesse exato momento aqui mais barato. Mas a gente consegue enxergar aqui, ó, vai ter um momento que isso daqui vai se inverter. Então, você viu ali no gráfico, né, que tem muitas ordens de compra, muitas ordens de venda, e a qualquer momento uma pessoa que tem muitos bitcoins na carteira decida vender seus bitcoins, isso pode fazer com que o preço do Bitcoin caia lá embaixo. Então você tem que tomar muito cuidado com o jeito que você vai alocar o seu patrimônio dentro do Bitcoin. Não caia na falácia de, eu vou ter tudo em Bitcoin porque o real, o dólar é comandado pelos governos e que, nossa, não sei o que tem a tese. Não coloca seu dinheiro tudo em uma única cesta. E eu te convido a você assistir o próximo vídeo que vai sair aqui no canal de como você vai investir o seu dinheiro em Bitcoin para que não aconteça que o seu patrimônio caia lá embaixo e você fique desesperado. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero ter explicado para você como funciona o Bitcoin, como são as criptomoedas. Peço para que você compartilhe com seus amigos esse vídeo e deixe aqui embaixo se você tem alguma sugestão de tema para mim. Eu sou o Bruno Rodrigues e te vejo até o próximo vídeo. Beijo!